Então tá, então vamos lá. Bom, gente, a intenção desse encontro, né, esse encontro aberto, é a gente apresentar as mulheres da nossa igreja para outras mulheres, um pouquinho do nosso ministério, como a gente tem conduzido e caminhado, né, já há alguns anos. E o ministério, ele tem o intuito de ajudar as mulheres a crescer, né, de forma espiritual e também no crescimento pessoal, através do encontro com Cristo. E um dos pilares do nosso ministério são os cursos de vida discipular, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, a gente vai falar disso aqui hoje, né? Nós vamos conversar umas com as outras. Então, atualmente, nós temos 4 cursos de vida discipular, um com as garotas e 3 com as mulheres, né? As mulheres adultas, mulheres maduras, mulheres em geral. E os cursos, a gente começou ele em 2017. Em 2017, nós começamos o primeiro curso, que foi o Sabe Conselheira, né? Ele foi um curso que Deus deu de presente para mim, ao meu coração. Primeiro, ele falou muito comigo. O livro, né? Todos os nossos cursos são baseados em leitura de livros. E o Sabe Conselheira foi o primeiro, né? A grande revolução, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro, e vou indicar, né, para quem estiver aí do outro lado, esse livro aqui, que é o das garotas, tá, meninas? Esse livro aqui é o que a gente trabalhou com as garotas, Mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. E a Letícia daí, dá um tchauzinho aí, Letícia. Boa noite. Falou boa noite aí para todo mundo, né, Letícia? Letícia, fala um pouquinho desse curso, o que ele foi para você, o capítulo que mais te chamou a atenção, de forma breve, mas de forma que as pessoas vão entender do que se trata esse curso, tá? Do que se trata o livro. Como o próprio título já fala, são mentiras em que as garotas acreditam. E o livro é muito interessante, porque ele aborda vários assuntos, né, que, inclusive assuntos que não estamos tão habituados assim a escutar, e que imaginávamos que não fosse pecado, e que, na verdade, é pecado sim. E foi muito edificante para a minha vida, porque percebi que tinha muitas mentiras em que eu acreditava e que acreditamos de forma tão fácil. Um dos capítulos que mais chamou a atenção foi o capítulo 5, Mentiras sobre Satanás. Todo o livro em geral me chamou muita atenção, mas o capítulo 5 em especial me chamou bastante atenção, porque 2 pontos em que mentiras sobre ele são mais fortes. Tanto a questão de não acreditar que ele existe, como o extremo oposto, que é acreditar tanto que chega a ser idolatria. E o capítulo é muito interessante, porque ele primeiro traz quem é Satanás e quem ele não é, o que ele não pode fazer. A gente já começa a ter uma ideia básica, né? E é muito importante essa introdução. Letícia, e aí, oi. Tem um dado aqui no livro, no capítulo 5, que eu achei bem interessante. Ele fala assim, ó, gente, em 2006, 45% dos adultos que se diziam cristãos e seguidores da Bíblia acreditavam que Satanás é apenas um símbolo do mal e não um ser de fato. Ou seja, ou as pessoas acreditam que ele não tem nenhum poder de ação, né, sobre a vida das pessoas, é apenas um símbolo, ou ao contrário, né, eles colocam que tudo de ruim que acontece na vida da pessoa, a culpa é de Satanás, né, Letícia? Isso. O que o livro traz a respeito disso? Ele esclarece essas 2 questões, que o que ele não pode fazer, né? Ele não é Deus, então ele não tem o poder que Deus tem sobre as nossas vidas. E ele esclarece esse ponto, né? Que algumas coisas, sim, ele faz, outras coisas é devido ao nosso pecado, outras coisas são devido ao mundo em que estamos. Então, ele não tem todo esse poder que o mundo acredita que ele tenha. Uhum. Isso, ele não tem todo esse poder.
Então, ele não é onipresente, ele não é onisciente, Não. ele não é onipotente, né? Ele não pode fazer Isso. tudo, não é verdade? E isso foi bastante libertador para muita gente no curso, né? Sim, sim. É verdade. E o outro ponto que o capítulo traz é a questão de contatos com atividades satânicas. Sim. Hoje em dia é muito, muito comum, entre o meio evangélico, inclusive, o principal ponto é a questão dos signos. E muitos acreditam que os astros lá em cima que ordenam tudo, que organizam tudo, mas não acreditam que um Deus onipotente ao qual servimos é que de fato está com poder sobre a nossa vida. O livro traz isso, né? Que é Deus de fato quem manda na nossa vida e que temos que ter cuidado com essas atividades que mesmo que achamos que não é tão prejudicial assim, que é essa questão da astrologia e os signos, é sim uma pequena brecha de servir a quem não deve ter poder. É verdade. Eu, quando li esse livro, né, eu fiquei pensando assim, viu, Letícia, viu, meninas? Nossa, se eu pudesse rachar a cabeça dessas jovens hoje, colocar lá dentro, né, ia ser maravilhoso. Mas a palavra de Deus também fala que lá em Zacarias 4:6, né, que não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, a nossa oração é que esse livro seja um canal de bênção na vida dos jovens. E existe um outro livro que é voltado para as mulheres, né? Mentira que as mulheres acreditam, que eles também estará no nosso círculo de estudo aí. Né? E a gente sempre buscando no Ministério Vibe Mulher esse crescimento espiritual através de boas leituras de livro e buscando a mudança do caráter, né? A transformação do caráter, né? Nesse sentido da transformação do caráter, vem também o livro, né? Que foi o nosso primeiro curso, que é baseado aqui no Sábia Conselheira, da Marta Pix. Eu me emociono muito ao falar desse livro. Às vezes as pessoas leem e não tiveram o mesmo impacto que eu tive, mas o momento que eu conheci esse livro, ele de fato trouxe para mim uma visão enquanto mulher cristã que eu não tinha, né? Então ele veio de encontro uma necessidade que eu tinha na época, foi em 2016 que eu encontrei esse livro, que Deus mandou esse livro para mim, e ele de fato fez grande diferença na minha vida. Para vocês entenderem, eu vou resumir um pouquinho a respeito da conselheira, tá? E aí eu quero falar um oi para as meninas aí que se inscreveram no curso Sabe Conselheira para 2020, e a pandemia está aí meio que deixando a gente, né, sem certeza se teremos ou não o curso. E aí, quem estiver assistindo aí, que está matriculada no curso, amanhã, lá no nosso grupo, a gente vai fazer uma votação por lá, tá? Se a gente vai iniciar o nosso curso de maneira online, através desse recurso que é o Zoom, ou se a gente vai aguardar a pandemia, né, dar uma baixada, a gente poder retornar às atividades, a quarentena ser suspensa, né, para a gente retomar as nossas atividades, e a gente vai tomar essa decisão amanhã, ok? A gente vai ter uma conversa lá e vocês vão decidir. Sobre o Sabe Conselheira, o livro todo é baseado em Tito 2, de 3 a 5, né, onde é dado às mulheres instruções a respeito de como deve ser e como deve se comportar a mulher cristã. E a Marta, ela traz essas orientações baseadas em 3 alicerces, né? Então, para a gente ter uma transformação de fato, nós precisamos estar embasadas na doutrina cristã, doutrinas bíblicas, para que o nosso caráter seja transformado e para que nós possamos utilizar as doutrinas, um caráter transformado no nosso ministério, tanto no lar quanto na igreja. Então, uma coisa que a gente fala muito no curso é que o primeiro ministério de toda mulher deve ser o seu lar. Nós não podemos negligenciar o lar. E
a gente atuando no lar, consequentemente, a gente também atua na igreja de Cristo, no serviço da igreja. E no livro, tanto Sábia e Conselheira, quanto Mulheres em Apuro, que é o outro, né, o Apuros, vai falar também sobre o papel da mulher no ministério. Falando sobre Sábia e Conselheira, eu queria chamar, quem é que vai falar aqui para mim? Deixa eu ver. É a Carol. Tá aí, Carol? Cadê a Carol? Carol, cadê você? Libera o Oi, seu áudio para mim. Aí. aí, estou Oi, aqui. Carol. Fala um oi aí para quem está nos ouvindo. Oi, oi, boa noite, pessoal. Se apresenta um pouquinho, Carol. Eu sou a Carol, quem não me conhece ainda. Então, essa parte do livro que a Adriane começou a introduzir, já vou entrar no assunto, né? O que chamou mais atenção para mim foi a parte do caráter, né? Que é do capítulo 4, que fala muito sobre a gente desenvolver esse caráter parecido com Cristo, né? Na forma de falar, na forma de vestir, na forma de viver como um todo, não só em uma área só específica da minha vida. E quando eu tenho esse caráter desenvolvido, eu passo a querer depender mais de Cristo para todas as áreas, né? Sendo assim, mudou a tela aqui? Sendo assim, eu vou conseguir transparecer tudo aquilo que realmente eu vivo, exalando o perfume de Cristo, tendo um espírito manso, tranquilo na forma de falar, né, na forma de exortar, quem, na verdade, as mais velhas, vai ter mais facilidade para poder exortar quem é as mais novas, e as mais novas vai querer poder aceitar mais esses conselhos, né? E tudo que aquilo que é verdadeiro, tudo que é sincero, tudo aquilo que vier com a mente de Cristo é aquilo que eu vou estar levando para a minha vida, né? Isso. Como um todo. É verdade. Carol, uma coisa que me chamou a atenção, que a gente acaba que o Sabe Conselheiro, nós estamos já na 5ª turma, e é bem interessante, eu percebo que cada turma tem uma característica diferente uma das outras. Aquele capítulo a gente discute mais a respeito do comportamento da mulher, nesse caso do capítulo 4, do caráter. Outros a gente fica mais tempo falando a respeito da vestimenta da mulher cristã, né? Como é que ela deve se adornar. Em outras situações, a gente também fica muito tempo falando sobre as palavras verdadeiras, o que o capítulo quer dizer sobre a mulher cristã. Ela está adornada de palavras verdadeiras, de sempre falar a verdade. E é muito interessante ver as mulheres ali conversando e contando situações de suas vidas a respeito de como a verdade fez toda a diferença no seu casamento, nos relacionamentos com mães, né, entre irmãs. Então, a mulher cristã, ela deve zelar, primar por isso. Não existe meia-verdade, né? Existe a verdade inteira. E que a gente deve sempre, enquanto mulheres cristãs, zelarmos pelas palavras verdadeiras, palavras de boa fama. Então, a gente tem que mudar, inclusive, o nosso linguajar. Então, quando o Senhor Jesus ele vem transformando o nosso caráter, além dele transformar o exterior, ele transforma o interior e o que sai da nossa boca, né? Então, a gente também muda a maneira como nós falamos umas com as outras sobre o que sai na nossa boca, né, Carol? Sim, completamente, né, Adriane? E uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante, que tinha uma senhora, né, que ela conta um determinado assunto, que às vezes, você olhava aquela senhorinha, ela era tão mansa no falar, mas em casa ela era dura nas palavras, né? Isso acabava que machucava o marido, os filhos. Então, esse ser com essa santidade de Cristo, ele tem que exalar em todas as áreas, né? Não pode ser uma só em específico, eu ser uma pessoa dentro do meu lar, ser uma outra pessoa, né, profissional, outra pessoa na igreja. Então, isso é bem interessante, porque é o caráter, é a santidade mesmo, né? Como que Cristo estaria se portando, né? Igual você falou, até na forma de vestir, na forma, né, das palavras, no exortar, né?
Então, ele fala bem bastante disso, né? E Efésios também fala, Efésios 4, 29, né? Fala das palavras edificantes, né? Mesmo que é no exortar, mas eu tenho que trazer ali com bom grado, né? Saber medir essas palavras aí para falar. E quando ela falou isso, eu até estava vendo as minhas anotações aqui, como Deus agiu nessa parte, né? Mexeu muito comigo com isso. Porque, às vezes, eu agia no impulso para falar com as pessoas, no meu trabalho, onde eu fiquei, né? Passei várias dificuldades, enfim. Às vezes, era a forma que eu falava, por ser aquela... eu sou muito verdadeira, e nisso machucava algumas pessoas, e aí você tratava assim, não, mas eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar assim. Mas isso aí não é o caráter verdadeiro de Cristo. Como que Cristo agia ali naquela situação? Às vezes repelia aquela pessoa, mas em vez de trazer ela para perto para poder mostrar como que é verdadeiro caráter de Cristo, né? Então isso chamou muita atenção. Tem uma palavrinha que eu falo que a Marta adora, para algumas de nós é o terror, né? A Marta fala uma palavrinha que é em relação ao caráter da mulher, né? Que é a doçura. Ela sempre trata, né, que a mulher cristã, ela é doce. Quando a gente fala doce, não é aquele jeitinho de falar, né? Mas é o amor que está contido nas palavras. Então, é perceptível quando nós queremos até exortar alguém em amor. As palavras que saem, às vezes o conteúdo ele é duro porque o ouvinte está precisando ouvir uma palavra dura. Mas quando ela está embebida de amor, aquelas palavras se tornam doces, com brandura. Né? Então, a autora ela traz muito essa questão da doçura, né? Que nós possamos desenvolver esse caráter no falar, no agir, no comportar, né? Isso não é assim falar baixinho, né? A gente confunde com doçura com falar baixo. Sim. Com humildade, né? Aquela coitadinha, enfim, não é isso, né? Não é só isso. Justamente, não é disso que ela trata, não é verdade? Tem um outro capítulo também, que é o capítulo 5, que justamente vai falar sobre a responsabilidade que nós precisamos ter com as mais jovens. A Cris está aí? Cadê a Cris? Você? Olá, estou aqui sim. Boa noite. Cris, fala um oi aí para quem está nos ouvindo. Se apresente. Olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Cristina. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Cris. Então, boa noite, eu sou a Cristina e eu quero compartilhar com vocês o capítulo 5, certo? E como a gente está falando, né, sobre este livro, que é um livro fantástico, porque através desse livro eu descobri que tem Tito 2 na minha Bíblia. Eu acho que eu li tantas vezes o Novo Testamento e não tinha descoberto que tinha esse versículo, da forma como a Marta Pisse, entendeu? Tanto assim, descreve. Agora, entendeu? Nesse curso é que eu fui descobrir que tinha esse livro e esse versículo. Porque realmente, entendeu? Eu não tinha assim sido impactada por ele da forma como ela explana para a gente. Então, o capítulo 5 fala sobre a sua responsabilidade para com as mulheres mais jovens. E ela destaca nesse versículo, né, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. E ela fala lá no versículo, fala sobre as mulheres idosas, mas nós entendemos que não são as mulheres idosas, são as mulheres mais velhas, né? Isso que devem instruir as mulheres mais jovens. E não devem instruir as mulheres mais jovens só quando essas pedem a instrução. Nós devemos ser proativas, nós devemos instruir as pessoas. E esse capítulo me tocou muito, porque parte da nossa experiência. Quantos de nós precisamos ou passamos por uma experiência na nossa juventude de que nós poderíamos ter evitado muitos erros na nossa vida se nós tivéssemos tido um aconselhamento, tivéssemos tido alguém que nos advertisse claramente. Então, partindo dessa situação, entendeu? Nós temos a mesma situação agora, nós temos muitas moças que nós estamos vendo que estão à beira de um abismo e nós estamos pacientemente assistindo,
certo? Esperando que elas sinalizem e nos peçam. E o que a Marta nos ensina é que nós temos a obrigação, a responsabilidade, como mulheres mais velhas, como mulheres que leem a Bíblia, que leem o versículo de Tito 2, de ir a essas moças e instruí-las, entendeu? E ela destaca, entendeu nisso? Porque o versículo diz que nós devemos ser mestras do bem. E como nós podemos ser mestras do bem, certo? Então ela vai dizer, estudando a sã doutrina. Como você vai ser mestra do bem se você não tem, entendeu? Não tem nada a oferecer. E como é que você vai oferecer? Você tem que estudar a sã doutrina. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, você tem que ter esse conhecimento da sã doutrina. Está escrito, não só de pão viverá do homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a Marta Pisse, ela tem frases de efeito, entendeu? Esse livro ele é fantástico, porque ela tem assim, tanto versículos bíblicos como frases de efeito que tocam realmente. Então, assim, eu fiz o curso e de vez em quando eu pego o livro, vou lá e dou uma relida nele. Assim, vocês podem ver que eu marquei várias coisas, porque nas leituras que nós fazemos nos grupos, a gente marca essas frases de efeito. Olha só essa bordoada que ela dá. Não desperdice sua energia em passatempos inúteis. Ela coloca do outro lado. Estude a palavra de Deus diligentemente. Então, para que nós sejamos mestras do bem, primeira coisa que nós devemos fazer é estudar a sã doutrina. Depois ela vai nos falar que nós devemos nos tornar exemplo. E aí, nesse ponto, ela também ela tem outra frase de efeito, que ela dá aquela espetadinha, que ela fala que muitas de nós estamos muito preocupadas em ser boas e ser aprovadas. E, às vezes, isso tira de nós o tornar-se o bom exemplo, porque a gente está atrás de likes, a gente está atrás de aprovação. E esquecemos de ser o bom exemplo. E ser o bom exemplo, biblicamente, quer dizer, muitas vezes, ser o quê? Contra a aprovação do mundo, contra os likes, certo? E para ser mestra do bem, de novo, ela diz lá de novo, incentivar as mais jovens. Nós não podemos esperar que elas peçam socorro. A gente tem que ir. A gente tem que dar o socorro. Porque a palavra de Deus está nos falando que é para ir, instruir estas jovens. E aí não é só instruir de qualquer jeito, é repreender bíblica e amorosamente, né? Porque tem hora que a gente tem vontade de esmagar as mais jovens, né? Dar uma bronca, mas é instruir bíblica e amorosamente. Como diz lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, esse livro, ele é fantástico, ele é transformador. Ele faz você redescobrir textos bíblicos que estão aqui, você já passou por ele várias vezes. Eu digo para vocês, eu descobri que tinha Tito na minha Bíblia. Tinha lido várias vezes e não tinha entendido. Então, eu digo para vocês assim, não percam a oportunidade de fazer o Sábia e Conselheira, porque vai mudar a sua vida. E muda mesmo, né, Cris? Cris, só para vocês entenderem, os livros da Marta são tão ricos. Quando eu falo ricos, ela tem tantos versículos que embasam esse livro, que eu compartilho diariamente um devocional diário nos nossos grupos de WhatsApp, né? No grupo de WhatsApp do Vibe Mulher. E todos os versículos bíblicos que a gente faz a reflexão são retirados do livro Sábia e Conselheira. Então, são versículos bíblicos que você ainda tem tanta riqueza aqui para você
você se dedicar a ler, a meditar na palavra do Senhor, que você não se desliga simplesmente de uma leitura, né? Você pode se debruçar nesse livro, é livro de cabeceira mesmo, livro de consulta, né? Quando alguma mulher está passando por um momento de dificuldade, que já fez o curso, eu costumo falar assim, releia o capítulo tal, né? Você já leu o capítulo, retoma lá aquela leitura, vamos discutir aquilo de novo, isso vai te fortalecer. Então, vale a pena a gente dedicar esse tempo de estudo à palavra de Deus. Outra coisa que eu achei interessante, eu compartilhei no nosso grupo em um dos devocionais, Cris, é que eu usei Tito 2 para repreender as minhas filhas há 2 semanas atrás, né? Compartilhar aqui rapidamente com vocês. Eu tenho 2 meninas de 10 e 9 anos, e nessa quarentena a gente está sem a nossa amada Rose, que cuida de nós aqui durante a semana, e a gente está aqui se virando na organização da casa, na limpeza, e eu chamei elas para ajudarem, né? Olha, vamos fazer a limpeza da casa. E aí elas levantaram reclamando porque estavam cansadas de estudar e queria brincar e queria jogar. E aí eu fiquei na hora assim bem nervosa, né? Aí entrei para o banheiro, falei, Senhor, me fala aqui comigo que eu estou bem nervosa. Se eu começar a fazer a disciplina do jeito errado, isso não vai terminar bem, né? E aí eu continuei, falei para elas, vocês vão fazer, expliquei o que era para fazer. No final da limpeza, a hora que estava tudo cheirosinho, né, do limpinho, perfumado, o quartinho delas, eu chamei elas para sentar no quarto e eu li Tito 2 para elas. E eu li para elas que lá em Tito 2, Tito orienta, Paulo, né, na carta a Tito, orienta que as mulheres devem ensinar as mulheres a serem boas donas de casa. E que quem deve ensinar isso umas às outras são as mulheres mais velhas. Então eu perguntei, filhas, quem aqui é a mulher mais velha? E elas disseram, você, mamãe. Então a Bíblia está mandando a mamãe ensinar vocês a serem boas donas de casa. Isso faz parte do aprendizado. Então não é porque a mamãe é ruim, a mamãe quer punir vocês. Ao contrário, é porque eu amo vocês e quero cumprir a palavra do Senhor. E aí elas leram Tito 2, elas entenderam, e foi muito interessante que uma delas começou a chorar. E eu disse, mas como assim, né? Ela ficou emocionada, porque ela falou assim, não, mamãe, eu não quero desobedecer a Deus, eu não quero mais reclamar quando você me pedir para limpar a casa, agora eu entendi. E aí volta ao que você leu, né? Que toda a escritura é poderosa para instruir, ensinar. Então eu não precisei aqui usar a ferramenta da vara nesse momento, não sou contra a vara, ao contrário, uso a vara. Mas como a palavra de Deus é rica, né? E nesse ponto aqui, como Tito 2 foi vívido nas nossas vidas. Amém? Obrigada, Cris, pela sua explicação, foi realmente excelente. Falando em boa dona de casa, tem um capítulo aqui que é só sobre isso, sobre boa dona de casa. E deixa eu ver quem está aqui. É a Bárbara e a Mayla. Elas vão conversar um pouquinho comigo a respeito desse capítulo. Não, a Bárbara vai falar sobre ser boa dona de casa. Ela manja dos Paranauê. Boa noite, meninas. Meu nome é Bárbara e é meio polêmico, né, essa questão de ser boa dona de casa. Ainda mais na vida corrida, né, que a gente tem hoje. A maioria das mulheres trabalham fora, tem filhos, né? E é aquela dupla jornada. Aí a gente fica, biblicamente, eu devo trabalhar fora, eu não devo? Eu estou pecando ou não, né? Quando eu trabalho fora? Como que funciona tudo isso, né? A Cris já falou de quão rico é o livro, né? E de vez em quando ele vem dar assim na nossa cara e depois ele volta para o lugar. E a gente vai aprendendo com ele. E sobre essa questão de ser pecado ou não trabalhar fora, né? O nosso primeiro ministério é a nossa casa, o nosso marido, os nossos filhos, né? Começa daí e é o lugar que a gente tem que fazer tudo com a maior excelência, né? E acaba que quando a gente trabalha fora, tem toda uma rotina corrida, tudo de casa fica sendo feito nas coxas, pela metade, do jeito que dá, e a gente já começa aí não exercendo, né?
com maestria o nosso primeiro ministério, que é cuidar da nossa casa. Então, se eu sou casada e aí eu preciso trabalhar fora, então eu estou pecando? Não estou? Como que acontece essa questão, né? E no livro ela explica bastante sobre você trabalhar fora, a pedido do seu marido, por exemplo, o que isso vai gerar na sua família? Vai ajudar na renda? Ok, então vamos começar a colocar tudo isso no papel. Se você trabalhar fora, como que vai ficar os cuidados da sua casa? Você vai conseguir cuidar bem da sua casa ou não? Você trabalhar fora vai ajudar na renda da sua família ou vai deixar o seu marido mais folgado, vamos dizer, em relação ao compromisso dele como a pessoa que sustenta o lar, né? Então, todas essas coisas a gente precisa se atentar. Eu trabalhar fora, eu vou precisar de uma faxineira, eu vou precisar colocar os meus filhos numa escola em tempo integral, eu vou precisar de uma passadeira. Que custo isso vai me trazer? Se eu colocar tudo na ponta do lápis, será que está compensando eu sair para trabalhar fora ou será que vai compensar eu ficar em casa e cuidar, né, de todas essas coisas? E ela cita também coisas do nosso dia a dia que pode ajudar a sermos organizadas, a não sermos preguiçosas, né? Isso não serve só para que a gente ensine as mais velhas, eu acho que começa a ensinar a nós mesmos, né? A gente se alertar o que a gente está fazendo, onde eu estou sendo preguiçosa, onde eu estou omitindo, né, nos cuidados da minha casa, onde eu estou omitindo delegar funções, né, no meu lar, porque não é porque eu tenho que ser organizada com a minha casa, significa que eu tenha que fazer tudo sozinha. Eu posso delegar funções para o meu marido, eu posso instruir os meus filhos desde pequenos, né? A Adriane acabou de citar aí, dela instruindo as meninas, né, a organizar o próprio quarto. E a gente vê hoje, principalmente com as nossas jovens, né, que vai casar agora, como que muitas delas não são instruídas em relação aos cuidados do lar e como elas sofrem no dia a dia e aprendem do jeito mais difícil. E aí vem a Cris de novo, né, com mais uma questão do livro, falando de sermos proativas, né, de instruir essas meninas. Então, o que a gente pode fazer para ajudar no nosso dia a dia? A gente pode chegar com compra de casa e já lavar tudo, já picar folhagem, já deixar isso daí meio caminho andado para a semana? Pode. A gente pode fazer aí marmita e deixar congelado para socorrer a gente no momento, né, que a gente chega cansado ou que a gente não tem tempo? Pode também. Aí tem uma parte que é bem polêmica sobre cuidados de roupa, né, da casa. E aí a gente tem que olhar se todo mundo está com roupa limpa, se menino tem roupa de uniforme, se marido tem cueca. E aí fica aquela, o marido vestiu a última cueca e aí avisou hoje. Ah, não tem mais cueca. E aí a gente fica brava, a gente não fica, a gente fala para esse marido, olha, me avisa antes, né? E essa é uma questão de ajuda, né? De todo mundo estar ali se ajudando no dia a dia para que nós, mulheres, não fiquemos sobrecarregadas, né? Porque senão a gente acaba descontando isso não de uma forma legal, né? Todo esse peso dentro do nosso lar. E são formas pequenas de manter, né, a organização da nossa casa, de manter a nossa organização familiar, que faz com que tudo fique organizado, né? Chegar sempre, colocar tudo no lugar, coloca a bolsa no lugar, coloca sapato, coloca roupa, né? E sempre lembrar, meninas, que nós precisamos instruir o nosso lar em relação a essa organização. Não adianta a gente brigar com o filho ou com o marido de que eles não ajudam se a gente nunca pede. A gente tem que pedir, a gente tem que falar que juntos, se todo mundo ajuda na organização, a gente tem mais tempo, um tempo de maior qualidade, a gente, né, fica mais descansada. E é engraçado a gente falar sempre de mais velha, isso aí pode soar que, então não vou aprender isso porque eu não sou casada, essas mulheres aí tá tudo falando e já é casada, não. É para solteiras, é para as mais novas, porque antes de casar a gente tem um lar, a gente tem organização, a gente mora com os nossos pais e
já deve começar ajudando ali, né, a manter essa organização e levar isso para a nossa vida toda. E quando a gente casar, a gente já está com meio caminho andado e sofre bem menos, né, na organização do nosso dia a dia. Não, e sempre tem também uma mais nova que você tem que instruir, né? Exato. Isso. Você tem alguém que está se espelhando em você o tempo inteiro, independente da idade. Isso acontece com a Rebeca, que tem uma mais velha que ela se espelha, e assim sucessivamente. Tem uma questão também, meninas, que a gente precisa enfatizar, que aí entra nessa questão de ser boa dona de casa. Às vezes alguém está chegando, ouvindo agora, pode estar assim, mas estava como se a obrigação fosse toda da mulher. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. A obrigação não é toda da mulher, mas sim, você, enquanto gerente desse lar, você tem que sinalizar o que deve ser feito. Então, você vai sinalizar para o seu esposo, para os seus filhos, e vai ensinar todos a fazer como deve ser feito. Hoje, eu e a Mayla, à tarde, estávamos conversando e acabamos entrando nesse assunto, né, Mayla? De organização e tal. A gente decidiu não enlouquecer, né? A gente não vai ficar excelente hoje. Todos os dias você ensina, todos os dias é cansativo, Muito. mas isso faz parte da vida. É a gente entender que isso é viver. Isso faz parte da vida. Tem uma outra situação também, que aí eu gostaria que a Mayla falasse, não sei se pode ser, Mayla. Dentro do capítulo ser boa dona de casa e bondosa, né? Que ela vai juntar boa dona de casa e bondosa. Isso. Boa duas vezes. É boa duas vezes, só se lasca. Né? Pra gente, Mayla, sobre essa parte aí do ser exemplo, né? De realizar atos de bondade. Isso. Para quem está aí assistindo a gente, o que acontece com esse livro? A Adriane falou no curso e é realmente verdade. Primeiro, você detesta o livro. Aí você lê de novo e você começa a entender que ele tem razão, e acho que é por isso que a gente acaba detestando. É um livro que confronta muito a gente em todos os seus capítulos, mas tem aqueles que a gente que chama mais atenção. A Bárbara colocou um aí, que é essa questão da dona de casa, deveres, obrigações, como que colabora, quem que lava a cueca, quem que dobra, quem que guarda. E eu gostei muito da parte que ela fala aqui, né, que seja exemplo de como realizar atos de bondade. E a gente às vezes acha que o ato de bondade é só fora de casa e é dentro. E ainda ela fala aqui, né, que da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro, ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Quando eu li isso aqui no curso, eu pensei muito naquela palavra que está muito na moda, chamada empatia. Eu acho que a gente ensina aqui, no meu caso, a mais nova, que é a Rebeca, né? Então, como que a gente ensina as mais novas a terem empatia por outras, né? Então, quando a gente é áspero com alguém, quando a gente tem que se desculpar. Então, eu acho que o livro, ele trata a mulher do começo ao fim, inclusive no seu modo de falar, né? No ser doce, não o doce que a Adriane colocou, que é aquele doce de voz fininha, baixinha, mas é o que vem por trás do sentimento na hora que você vai falar com a pessoa. Com que sentimento você vai falar? Se é realmente bondoso, se é realmente verdadeiro, se o que você quer é realmente falar boas palavras com boas intenções. Então, você poder levar consolo, né, e conforto e amor para aquela outra que precisa. Então, é essa parte que eu gostei bastante. Era isso. Então, espero que vocês estejam conseguindo entender um pouquinho a riqueza que é esse livro. É a riqueza que é você ter o privilégio de ler em grupo. Né? Eu falo isso, todo o início de curso, né, eu falo isso que a Mayla disse. Quando você lê sozinho, é muito triste ler esse livro sozinho. Muito. Sozinho.
Porque tem alguns capítulos, se eu conto, né? Eu joguei esse livro na parede, eu desisti de ler, guardei, depois eu peguei de novo, porque ele me confrontava de forma pessoal, né? Então não é assim, eu vou ler para falar para alguém. Ele fala com você, para você, não é para mais ninguém, né? E quando a gente recebe uma bênção, uma maravilha, algo que é muito bom para você, você não quer ficar com isso só para você, né? Você quer dividir. É verdade. Ele realmente é essa oportunidade de dividir. Agora, o livro também traz um assunto que, em um dos cursos, na verdade, teve um curso, e esse capítulo 9 foi muito, 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 muito polêmico. E no curso 3, no terceiro curso, foi muito polêmico esse capítulo 9. Já no curso 4, foi extremamente tranquilo. É engraçado a questão do grupo, né? Cada grupo tem as suas características e características, isso é muito rico. O capítulo 9, vou chamar a Paty Cupom. Se der tempo, a gente vai explicar por que desse Paty Cupom, viu, Paty? Tá aí, Paty? Odri, tá ruim o áudio dela, acho que ela não vai conseguir falar. Ai, que pena. Então, ela tá sem áudio. ela tá... Mas ela tá escutando a gente. Tá. Então, eu vou ter que dar um resuminho aí. Pode ser assim? O capítulo 9, ele vai falar sobre ser submissa ao marido, né? E esse capítulo é muito interessante porque ele ensina a mulher a como falar com o marido, só que ela ensina também que esse mandamento de ser submissa não é algo que denigre a mulher, ao contrário, é algo que protege a mulher. Então, Deus, ele fez com que fosse dessa maneira, não para dizer que nós somos inferiores, ao contrário, em nenhum momento ele trata a mulher como um ser inferior, né? Ele trata homem e mulher de maneiras iguais, com papéis diferentes. E esses papéis diferentes é que conferem proteção para nós, mulheres. Então, nós devemos ser agradecidas, né? Porque nós podemos ser submissas ao marido. E aí é uma ênfase minha, né? Como isso faz diferença para um relacionamento, né? Para um casamento. A Paty ia falar sobre ensinar a autoridade de Deus, ensine a autoridade de Deus estruturada no lar, né? Então, nesse capítulo, por exemplo, que se baseia em Efésios 5:23, fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, ele confere ao homem a mesma responsabilidade que Cristo tem com a igreja, é a responsabilidade que o marido tem com a esposa. Então, eu acho muito interessante quando meu marido vai exortar algum marido da igreja, né? E ele não alisa o marido, porque ele fala assim, olha, se a sua esposa está tendo esse comportamento, a culpa é sua. E ele entrou no quarto, né, amor? A culpa é de quem? Do marido, né? Olha aqui, gente, é um abençoado, obrigada. Amor? Larga a mão de você puxar saco. Gente, é coca. Aí sim é bom. Sim, viu? Então, ele fala, ele chama muita atenção do marido e fala assim, olha, se a sua esposa está desse jeito, a culpa é sua. Porque você não está pastoreando o coração da sua esposa. Então, isso traz uma responsabilidade para o homem? Traz. Mas traz um descanso para a mulher dela parar de querer resolver tudo. Nós não vamos conseguir resolver tudo, né? Porque existe um padrão bíblico para isso. E nós, mulheres, não podemos concorrer com o nosso marido sob a responsabilidade que Deus conferiu a ele. A responsabilidade foi dada ao homem. E nós precisamos permitir que eles exerçam essa responsabilidade de pastorear o lar, né? E, então, de quem que é a responsabilidade? Disciplinar os filhos. É da mãe? Não, os pais também têm que disciplinar os filhos. A esposa, ela deve ser disciplinada? Deve. E a esposa pode disciplinar o marido? Como é que é isso?
nesse capítulo, ela trata que a mulher ela pode exortar o marido com amor, doçura e brandura. Então, nós não somos seres inferiores que devemos ficar calada para tudo quanto é situação, não. É ao contrário, nós podemos e devemos falar com amor, com orientação vinda da palavra e com brandura. Então, se a gente consegue fazer dessa forma, nós teremos um lar estruturado em Deus. E a responsabilidade de ajudar nisso é do marido. Ah, mas meu marido não é crente, né? Tem isso também aqui no livro. Ah, eu devo obedecer ao marido se ele não for crente? Eu devo obedecer, tá? E aí, para a gente aprofundar nesse assunto, é só fazendo o curso, viu? E vou aproveitar esses momentos ainda, nós não vamos mais prolongar a respeito do livro Sábio Conselheira, mas eu quero falar um pouquinho com vocês ainda, antes do nosso tempo expirar, sobre o segundo curso. Então, hoje nós estamos com 4 cursos, como eu falei para vocês. Vou só pegar um livro aqui. Tá aqui na mão. Estou aqui na biblioteca, ele ficou facinho. Esse aqui é o curso que a gente vai começar também agora esse ano, vamos começar ele online. Então, são módulos, né? Primeiro você faz o Sábio Conselheira, depois você faz o Mulheres em Apuros, e depois você vai fazer o Como Ter um Coração de Maria em Um Mundo de Marta, ok? Mas falando aqui do Mulheres em Apuros, é um livro da Marta também, da Marta Pisa. A gente já tem intimidade, já chama ela pelo primeiro nome, vocês estão vendo, né, que o negócio rola aqui. Mas são anos com essa Marta já. E ela traz para nós, nesse livro Mulheres em Apuros, a gente até brinca, né, que é o grupo das apuradas, é a nossa forma íntima de chamar o nosso grupo. E ele traz soluções bíblicas para problema com as pessoas e soluções bíblicas para problemas com você mesma. Então, ele vai falar da fofoca, vai falar sobre ligações emocionais idólatras. Esse capítulo, quem se lembra, é um capítulo muito, muito, muito profundo. Eu transformei ele numa palestra que eu dei no nosso encontro de mulheres, né? Então, vai falar a respeito de ligações emocionais idólatras com amizades, com marido, relacionamentos adoecidos, com mães, entre mãe e filha, por exemplo, isso pode ocorrer. Então, é um tema muito rico. Mas eu queria chamar a Ana Paula. Está aí, Ana Paula, ainda? E a Eliana, cadê a Lili? Oi, oi. Tá aí? Oi, oi. Tá aí, Lili? Aqui. As duas. Achei. Tô vendo vocês agora. Então, meninas, que vocês falassem um pouquinho do que mais chamou a atenção de vocês nesse livro, algum capítulo em específico que vocês mais gostaram, tá? Fiquem à vontade aí para comentar. Tem um capítulo que eu achei assim que está sendo providencial para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Que vem sempre aqui à minha memória. Marcou primeiro porque também foi o nosso último encontro, né, desse livro, então foi um encontro muito especial, né, Eliana? Foi assim muito emocionante, né? A gente compartilha muito da nossa experiência, da nossa vida, nossos testemunhos, então isso é riquíssimo, né? Que é o Vida na Vida, que é tão importante para nós aqui na igreja. E aí esse capítulo 11, ele é sobre provação. Então, assim, ele vem sempre na minha memória, porque eu acho que uma pandemia é uma grande provação, né? Não está sendo fácil para todo mundo. E, assim, esse capítulo ele fala justamente isso, ser grata. Como eu posso ser grata num momento assim de tribulação, de provação? E aí ela cita a soberania de Deus, né? Que a vontade de Deus é que é mais importante para as nossas vidas, porque ele tem propósito muito definido, né, na nossa vida. E o propósito principal, eu acho, das provações, é o que ela cita aqui, é que é para o nosso
crescimento, tanto o amadurecimento na vida, como a vida espiritual também, né? Falou que minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá. E aí, assim, a aprovação seria isso, né? É forjar também nosso caráter, é podar a gente para a gente poder frutificar mais, né? E ela cita Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tá aí a prova, né? Que a tribulação ela é um propósito muito bem definido de Deus para as nossas vidas. E então entra também essa questão dos nossos grupos, né, das nossas reuniões de leitura e tudo mais, porque esses cursos também são um grande suporte na vida da gente, né? Essa amizade, esse vínculo que a gente cria e compartilha também as nossas alegrias, nossas tristezas. Então, é rico, é muito rico, e a gente guarda na memória também cada momento que a gente está junta, cada momento que a gente testemunha, que a gente vive com a nossa irmã, e eu acho que assim, foi o principal, assim, um dos capítulos que mais tem vindo aqui à minha memória, principalmente agora, né? Você quer falar alguma coisa, Eliana? A Ana já disse aí, acho que tudo, né, assim, o que chama a atenção nesse capítulo, e quando a gente lê o capítulo juntas, né, que é uma experiência, assim, acho que quem nunca fez o curso deve fazer sim, porque é todo mundo que faz, a nossa vida muda, né, tem a nossa vida antes dos livros e depois dos livros, eu costumo dizer assim, e nesse capítulo, além de problemas pessoais que a gente passa, independente de ser grande ou pequeno, ela nos mostra, assim, de uma forma muito clara, a diferença de quando você é grata a Deus, mesmo na tribulação, de provação, e de quando você não é. Porque, como a Ana disse aí, o principal propósito seria para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, né? Para sermos mais parecidos com Ele, com Deus, mais santo. E uma parte, assim, que me chamou muita atenção e me chama, que me vem à cabeça sempre, é quando ela diz, assim, que nós somos, com as provações, nós somos podados. E ela compara a uma planta, tipo, assim, a planta ela tem que ser limpa e podada. E nas provações, né, no nosso sofrimento, então esse propósito, assim, de podar, de nos disciplinar, por quê? A planta, ela limpa, podada e cuidada, ela vai produzir frutos. Ela até cita aqui, eu acho que é João 15. E nós temos podados, nós somos disciplinados nesses momentos que a gente, às vezes, até chegamos a questionar, né? Por que eu? Por que estamos passando por isso? Mas, assim, quem busca, né? Se você estiver na palavra, você está buscando a paz que só Deus tem, e você sendo podada, você sendo disciplinada, o propósito disso é o quê? É você produzir frutos, porque essa paz que a gente busca, a gente só vai encontrar nele. E aí nós vamos nos frutificar. E para mim, assim, é para a vida isso aqui, né? Independente de se a sua aprovação é pequena, se ela é grande, é sermos gratas, é você agradecer a Deus por essa aprovação, porque você está aprendendo e com isso vai frutificar, né? Você vai amadurecer e o propósito é de sermos mais parecidos com Ele. Não é só para... Porque sem Ele, eu acho que sem essa busca, se a gente não tem essa esperança de estar com Ele, ela até cita aqui que a preocupação seria só a gente aliviar essa dor emocional. A gente não ia experimentar essa paz que a busca com Ele. E está ouvindo? Está ouvindo? Sim. É interessante a gente sempre lembrar disso, né? Que toda e qualquer provação, ela não é vazia em si mesma, né? A gente deve aproveitar a provação para que a gente, primeiro, se aproxime de Deus, reconheça a soberania dele. Às vezes a provação é um teste, onde Deus está nos testando, por que não testar a nossa fé,
testar o nosso convívio, a nossa convivência, o nosso interesse pelas coisas de Deus, porque isso nos faz buscar a Ele, né? E isso aperfeiçoa o nosso caráter. Nosso caráter, que a gente viu lá no Sábio Conselheira, né, que faz parte de ser exemplo, ele é aperfeiçoado durante as provações. Então, a cada momento que eu tenho uma provação, eu tenho a oportunidade de ter uma reação e de uma ação diferente, né? Eu posso ter uma resposta que glorifica a Deus. Então, para mim, eu gosto de pensar assim, que o Mulheres em Apuros, ele bate na gente 10 capítulos. E no 11º, ela vem e dá uma sopradinha de leve. De leve. Mas, de fato, são livros que Deus presenteou essa autora. Eu realmente oro por essa mulher, não a conheço. Espero que ela tem outros livros, né? Ela tem um livro que se chama Esposa Excelente, que também é muito bom. Tem muito do Sábio Conselheira nele, mas é um livro também muito bom. E que a gente possa, de fato, entender que nós precisamos nos embasar na palavra, para que a gente possa ser cristãs verdadeiras, né? Então, para vocês que estão aí ouvindo, eu não consigo saber aqui a participação, do jeito que eu tive que me logar aqui, mas como é que funciona esses cursos, né? Nós nos encontramos uma vez por mês, durante 12 meses. Então, é um grupo que a gente fica em contato por 1 ano. E quando você vai cumprindo aí o trilho, você fica junto 2, 3, 4, né? A gente vai ficando juntas muitos anos. Então, cada turma, ela faz um vínculo, né, umas com as outras. Qual que é a intenção desse vínculo? É justamente a gente desenvolver o relacionamento discipulador, né, umas com as outras. Então, dentro desse contexto de grupo, você acaba encontrando o que a gente chama, eu gosto muito de chamar de sua parceira de fé, aquela mulher que ela também se prepara biblicamente para poder aconselhar você e aconselhar as mais jovens. Então, vocês vão ali fazer vínculos de crescimento e apoio mútuo. Então, no momento de tribulação, você vai procurar essa amiga de fé. E a gente tem desenvolvido isso é com o passar dos anos mesmo, a gente vai criando vínculo, né? Eu acho muito bonito quando vocês me procuram para relatar o avanço de um relacionamento, né? Eu fico, de fato, aqui em casa regozijando no Senhor, porque vocês têm conseguido entender a missão de Deus na vida de vocês. Esse grupo que está aqui na live hoje, ele é o grupo da liderança, né, do Ministério de Mulheres, mas assistindo, eu creio que tenha várias mulheres que já fizeram o curso, né? Tem aí? Alguém está conseguindo acompanhar? O Jean, a Larissa. Então, beijo aí, manda beijo para elas aí, meninas, que eu não consigo ver quem está. A Elaine está vendo a gente. A Elaine não entrou aqui, mas ela está acompanhando. Então, se vocês tiverem alguma pergunta e quiser fazer aí também, a gente vai deixar alguns minutinhos aqui para que vocês possam fazer perguntas e a gente responde, tá? No mais, a gente dá graças a Deus pelo interesse, né? Eu estava fazendo um levantamento, eu acho que eu deixei no meu outro papelzinho ali. Mas o curso Sábio Conselheira, nós já tivemos 45 mulheres formadas, né? A gente recebe um certificadozinho, 45 mulheres que já fizeram o curso Sábio Conselheira. Então, partindo do pressuposto que ele demora 1 ano, né, para abrir nova turma, nós temos já uma turma boa que fez o Sábio Conselheira. Nós já temos 22 mulheres formadas no Sábio, no Mulheres em Apuros. Então, a gente tem caminhado, né? E temos muito a caminhar. Nós agora estamos numa nova fase. Se tiver pergunta, vocês levantam a mão aí, tá? Porque eu paro de falar. Nós estamos numa nova fase agora, que é a formação de liderança. Pensei que era um lanchinho.
podia, né? Podia, eu acho. Vou agradecer aqui. Quem conhece aqui o Joe Burger, eu recebi, antes de entrar na live aqui em casa, gente, um sanduíche maravilhoso. Então, você tem que tirar foto dos recebidos, Adriane. Fotos recebidas, né, colocado ali. Obrigada, viu? Manda para mim que eu tiro foto. Né? Vou mandar para você. Depois eu coloco aí a foto dos recebidos. Então, obrigada. Tava uma delícia. Tava muito bom, como sempre, né? Então, ó, tá com a gente aqui a Larissa, a Jeane, Lorena Melo, Kênia. Oi, meninas. Gisele. Então, tem muita gente aqui que já está inscrita, né, no próximo curso. Janine mandou um oi. Então, quero agradecer vocês que estão aqui, né, pelo chat, as meninas aqui da liderança que tão prontamente disseram sim a essa proposta para a gente começar a agir, né? A gente ficou meio apavorada aí com a quarentena, o que nós vamos fazer, como é que vai ser os nossos encontros. Então, nós decidimos que a gente não vai parar, a gente não vai esperar. Combinado? Nós vamos continuar as nossas ações, vão ter outros vídeos, eu vou produzir alguns vídeos de educações, tá bom? E queria que vocês agora, em poucas palavras, a gente já se despedisse da nossa noite. Deixa eu aproveitar, então, e quem estiver acompanhando a gente aí pelo YouTube, acompanha também pelo Instagram, pelo Facebook, né? Está sendo providencial também uma campanha de oração pelo Instagram. Todo dia a gente está lançando ali motivos de oração. E hoje também foi pelo nosso equilíbrio emocional, né? Durante essa aprovação aí da pandemia. E o nosso Instagram é igreja_vibe. Tá? Quem ainda não segue... Curte, comenta, compartilha, viu? Compartilha. Deixa o seu like, por favor. Isso mesmo. Tem só um comentário da Jeane aqui, eu vou ler. A Jeane falou assim, ó, esse capítulo também mexeu muito comigo, pois ficou bem claro que quando somos transformadas por Cristo, o nosso caráter pode ser, sim, moldado. Acho que ela está se referindo aqui ao capítulo 4 do Sábio Conselheira, né? É isso, Jeane? E aí elas foram participando aqui. Muito bom. Tem mais aqui, ó. Tem uma pergunta para você, Maila. Essa pergunta. Diga. Maila, como você está loira se não tem salão aberto? Eu falei, faz o curso da Sábia que você aprende a fazer luzes no seu cabelo. O curso é completo, gente. Você ganha até um kit no final para você cuidar do seu cabelo em casa. Ótimo, Maila, viu, gente? Tá tudo no curso. Me segue no Instagram que tem novas dicas essa semana, viu? Fala, cola em mim que é sucesso, né, Maila? Cola em mim que é sucesso. Eu quero mandar um beijo para a Dalete. Dalete está nos assistindo, mas ela não pode comentar porque está desativado os comentários dela. Um beijo para você, viu, Dalete? Beijo para você, viu, Dalete? Meninas, alguém quer dar um tchau aí, Carol? Cadê a Ana? Já falou? Gente, tchau, galera. Tem o YouTube também, hein? O microfone estava... todas as nossas pregações vão para o YouTube. Acho que foi injustiça, Adriane. Eu fui a primeira e acabei falando em 1 segundo. Todo mundo falou 20 minutos. Tô brincando, é porque eu converso demais, mas foi ótimo, meninas. Que bênção. Que bênção essa comunhão, mesmo na distância, né? A gente está aí próximas, né? Sabendo que não é só nesse período aí que a gente está distante, mas a tecnologia pode nos aproximar, né? Que bom ver cada uma de vocês aí. É verdade. Cadê a Cristina? Tchau, galera. Não esqueça de fazer o nosso curso, não? Olha o nosso livro aqui, entendeu? A Cris é nosso marketing. Compre, entendeu? Eu sou marketing. Olha, a Cris é nosso marketing. Olha que lindo, entendeu? Toda a nossa programação.
Se inscreva. Até a próxima. Tchau. A Cris fez o curso, viu? Cadê a Letícia? Tô aqui. Não, pode falar. Dá um Oi, tchau. oi. Tchau, tchau. Para as garotas aí, né? Estamos em planejamento para um novo curso esse ano. Elas também acompanhem, cresçam, da glória de Deus. Amém. Amém. Cadê a Amém. Paty? A Paty ainda tá Paty, sem faz áudio? uma mímica. Faz uma mímica, Paty. Paty, faz a mímica do tchau. Tem cupom aí, Paty? A gente prometeu que ia contar a história do Pátio Cupom antes de desligar. Ô, Maila, você tem 1 minuto para contar a história do Pátio Cupom. Primeiro congresso que nós fomos, todas as mulheres, congresso fiel, lá em Águas de Lindóia. Quando você entra no evento, eles te dão uma caderneta para você fazer escrever lá o que você quiser, e dentro tinha um cupom. Nesse cupom você ganhava R$30, 29, uma coisa assim. Em livros. Isso, para você gastar nos livros da livraria da Fiel dentro do evento. Um por pessoa. Eis que durante o evento estamos vendo Patrícia trazendo livros e mais livros, e trazendo para a avó, para a tia, para todo mundo. Falei, Patrícia, você tá com muito dinheiro, querida? Ela falou, não. Eu fui lá e peguei vários. Logo, ela tinha 50 cupons. Ela tirava o cupom da cadernetinha e usava para trocar o livro. No final do evento, ela já estava o quê? Trocando por dinheiro, por comida, né? Fazendo qualquer coisa com o cupom. Então, ficou Pátio Cupom. A Paty voltou com 60 livros. E no ano seguinte tinha cupom? No ano seguinte, o que eles fizeram? Tiraram o cupom. Culpa da Patrícia. Culpa da Gente, Paty. a coitada não tem direito à réplica. Ela tá muda. Ela não pode nem se defender. Ela não tá podendo nem se defender. Bárbara, dá um tchauzinho aí para a gente já se despedir. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que antes de vocês, né, que ainda vão começar o Sábia, colocar o coração de vocês para que ele realmente seja transformado, assim como a gente tem visto que a cada capítulo que passa, Deus tem transformado as nossas vidas, né? Para que a gente não leia o livro só por ler, ou esse, ou o próximo curso que a gente vai fazer, né? Mas que a gente vá com o intuito de realmente de sermos transformadas e para melhor. Amém. Só isso que eu queria dizer. Boa noite para todo mundo. A hora que acabar a quarentena, procura a Bárbara para fazer a unha, a sobrancelha, viu, irmãs? Amém. Né, Maila? Cadê a Lili? Vai voltar aos cultos. Cadê a Eliana para dar um tchau? Tá ouvindo, Lili? Tô ouvindo, porque fui desbloquear aqui o microfone. Então, foi ótima a nossa live, assim, um pouco nervosa, né, a primeira, mas na próxima vai ser melhor, eu espero. E, assim, quem não fez o curso, nenhum curso ainda, assim, aproveite, porque vale a pena. Eu acho que todo mundo aqui que fez, quem não está aqui, que fez, que está inscrito, acho que ninguém se arrepende de ter feito. São momentos, assim, únicos, e a gente aproveita para conhecer melhor as pessoas, as irmãs, aproximar, dividir as nossas coisas, nossas lutas diárias, e é muito bom. E ansiosa para começar, né, sábado, começar o próximo. Pena que não vai ser presencial, mas a gente vai começando assim e vai terminar todo mundo junto. E boa noite a todo mundo. Beijo, obrigada. Amém. Gente, então um beijo, obrigada por terem assistido esse momento aqui com a gente. Se quiserem, mandem mais perguntas ou no grupo da igreja ou pelo canais de comunicação, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Beijo, tchau, tchau.